Muito bem, estamos então iniciando o nosso curso sobre Santa Catarina de Sena. Com grande alegria, nós estamos então na primeira aula e hoje nós faremos uma breve introdução ao nosso assunto. Então, num primeiro momento, eu gostaria de comentar brevemente alguns fragmentos do nosso plano de ensino para este curso. Gostaria de comentar sobre a nossa ementa e um dos nossos objetivos. Então, diz o nosso texto: este curso pretende estudar a construção teológica da primeira doutora da Igreja, Santa Catarina de Sena. Então, Santa Catarina de Sena é uma autora do século XIV, que se coloca na tradição tomista e é considerada doutora da Igreja. O Santo Padre, o Papa Paulo VI, a declarou doutora da Igreja em 1970. Antes disso, ela foi canonizada pelo Santo Padre, o Papa Pio II, em 1461. Então, cronologicamente, ela é a primeira dentre as mulheres, doutoras da Igreja. Nós temos 36 santos doutores da Igreja, no momento. Dentre estes 36 santos doutores, 4 são mulheres, são santas. Então, cronologicamente, Santa Catarina de Sena é a primeira. Depois nós temos Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus. E por último, o Papa Bento XVI também declarou Santa Hildegarda como doutora da Igreja. Então, cronologicamente, no que diz respeito às nomeações, às declarações do magistério da Igreja, reconhecendo então a grande envergadura doutrinária destas santas. Pois bem, o que é um santo doutor da Igreja? Ser declarado doutor da Igreja significa que a Igreja reconhece que na doutrina deste santo, nos escritos deste santo, ele ajudou a explicitar melhor o dogma, explicitar melhor a fé, explicitar melhor alguns pontos na doutrina da Igreja. Basicamente é isso que significa o reconhecimento por parte da Igreja de que um santo é doutor. Pois bem, para estudarmos então a construção teológica de Santa Catarina de Sena, vamos usar os escritos contidos em sua obra O Diálogo, no qual Deus fala a Santa Catarina, revelando-lhe um caminho de espiritualidade, rumo à perfeição da vida cristã, ou seja, a santidade. Portanto, esse é um estudo da teologia ascética e mística catariniana. Pois bem, basicamente Santa Catarina de Sena escreveu esta obra, o Diálogo, e escreveu em torno de 400 cartas. Então, a correspondência, o epistolário de Santa Catarina de Sena é muito vasto e profundo e importantíssimo para a história da Igreja do século XIV. Não obstante, Santa Catarina de Sena, em grande parte, ditou esta obra, o Diálogo. Ela que aprendeu a ler, mas não sabia escrever, foi aprender a escrever mais para o final de sua vida. Então, grande parte da obra O Diálogo foi ditada para as irmãs que a acompanhavam, também leigos, e o seu diretor espiritual que a acompanhavam aqui e acolá. Ora, este texto se chama justamente O Diálogo, não porque Santa Catarina assim o chamou, mas porque de fato o texto ele é construído no formato de um diálogo. Santa Catarina de Sena então conversa com Deus Pai, e Deus Pai lhe responde, lhe ensina, lhe instrui, e Santa Catarina de Sena ditava todas as instruções que Deus Pai lhe dava, sobretudo Deus Pai, e então as freiras, as irmãs, sobretudo as irmãs, iam redigindo, iam escrevendo aquilo que por ela ia sendo ditado. Santa Catarina de Sena é uma daquelas santas da história da Igreja que teve experiências místicas, ordinárias e extraordinárias, a rodo. Ela é uma santa que teve muitas experiências místicas. E de modo particular, ela conversava, portanto tinha locuções com Deus Pai, com a primeira pessoa da Santíssima Trindade. É interessante perceber que ao longo da história da Igreja nós tivemos santos místicos
que conversavam mais com uma das pessoas da Santíssima Trindade do que com outras. Por exemplo, Santa Teresa de Jesus dialogava muito em seus êxtases místicos com Cristo, com o Verbo. Santa Catarina de Sena dialoga em grande parte, na maior parte das suas experiências místicas, com a pessoa do Pai, Deus Pai. Não é? Em contrapartida, nós temos, por exemplo, outros santos, como Santa Elizabeth da Trindade, que dialogava com cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. E nas suas experiências místicas sabia distinguir quem lhe dirigia a palavra, se era Deus Pai, se era Deus Filho, se era Deus Espírito Santo. Não é? Santa Catarina de Sena, então, dialoga com Deus Pai, que a ensina, a instrui e a conduz, não é, pelos seus caminhos. Por isso essa obra se chama então o Diálogo. Ela é escrita neste formato de diálogo. E nele nós encontramos, sobretudo na primeira parte, um caminho de espiritualidade. Portanto, esta obra de Santa Catarina de Sena se enquadra, se encaixa dentro da teologia ascética e mística. Não é? Nós sabemos que a teologia católica, de modo particular a teologia dogmática, se subdivide em diversos ramos. Um deles é a teologia ascética e mística, ou também hoje, pós-Vaticano II, chamada de teologia espiritual. Aqui nós temos, portanto, um caminho de espiritualidade. Não é? A proposta de um caminho de espiritualidade. O que é espiritualidade? Justamente, espiritualidade é um caminho que vai dar inautenticidade à relação concreta com Deus. Um caminho de santidade, um caminho de perfeição da vida cristã, não é? Um caminho de maturidade interior, um caminho de maturidade humana e espiritual, que são todas estas expressões sinônimos de santidade. Portanto, de modo particular, nesta obra de Santa Catarina de Sena, o Diálogo, nós encontraremos um cronograma, um programa de vida ascética e mística. Não é? Ora, no nosso curso, pretendemos então extrair, sobretudo da primeira parte do diálogo, textos, fragmentos, recortes, a fim de que possamos estudar justamente estes degraus propostos por Santa Catarina de Sena, pelos quais nós devemos caminhar se queremos chegar à união da alma com Deus, à perfeição da vida cristã, não é? A santidade. Pois bem, é um tema, portanto, que toca diretamente na nossa vida e na nossa vida prática, não é? Ilumina, portanto, o nosso modo de viver. Isto é o que está dito, então, na nossa ementa. Dentre os objetivos contidos no nosso plano de ensino, gostaria de destacar o segundo. Nós pretendemos estudar o caminho de espiritualidade traçado por Santa Catarina de Sena, a saber, quais são então os passos, não é? Se queremos chegar à união da alma com Deus, se queremos chegar à eterna salvação, à santidade, quais são os passos que devemos dar? Santa Catarina de Sena propõe este caminho da seguinte maneira. Primeiro, a maior parte das pessoas se encontram no rio do pecado. Saindo dele, elas ingressam no amor servil, ou temor servil. Depois, adentram ao estado interior, ao estado da vida interior, chamado amor interesseiro, passam pelo amor-amizade, até chegarem então no amor perfeito ou de união. Nós temos então, pelo menos, 5 estados da vida interior, ou 5 graus, ou 5 degraus, pelos quais nós devemos subir se queremos chegar até Deus. Tá? O Padre Antônio Rui Marim comenta justamente isto em uma de suas obras, apresentando então o itinerário da vida interior proposto por Santa Catarina de Sena. Ele afirma: Santa Catarina descreve as diversas etapas que é preciso percorrer para conhecer a Deus e alcançar a perfeição. Depois de ter descrito o desventurado estado da alma pecadora, mostra passando pelo temor servil, depois pelo amor mercenário e finalmente chegando ao amor filial e perfeito, com o qual se une verdadeiramente com Deus. O papel das 3 potências da alma, memória, entendimento e vontade, nesta ascensão à perfeição, o expõe segundo os princípios da filosofia tomista.
no estado de amor perfeito, o cristão fica inteiramente despojado de sua vontade própria, que morreu nele. Não é? Muito bem, então nós temos aqui um itinerário de espiritualidade. Nós temos aqui um caminho ascético e místico. Nós temos aqui, diante de nós, uma proposta, né, de vida santa, de maturidade da vida interior. Porque no fundo, os santos são estes. Os santos são aqueles que, renunciando ao pecado e travando este combate da vida interior, cultivando a vida ascética e mística, não é? Trilharam o caminho da maturidade interior até alcançarem a união da alma com Deus. Esse é o objetivo e o fim último da nossa vida terrena. Não é? Renunciar ao pecado, crescer na virtude, unir-se com Deus, sobretudo pelo cultivo da vida de oração, a fim de alcançarmos a eterna salvação. É isso que faz Santa Catarina de Sena. Ela não é a primeira nem a última. Não é? Antes dela, nós tivemos diversos padres da igreja, os santos que se encontram no período da patrística, cujos escritos fazem parte da patrologia. Dentre eles poderíamos citar São João Clímaco, que também propõe um caminho de espiritualidade, não é? Os 12 degraus da escada para o paraíso. Nós temos Clemente de Alexandria, que também em sua obra, O Pedagogo, para ele o grande pedagogo é Cristo, e é Cristo quem nos conduz pelo caminho da maturidade interior e da santidade. São autores dos primeiros séculos da história da igreja. Então Santa Catarina de Sena não é a primeira, mas também não é a última, porque estando ela no século XIV, teremos depois dela no século XVI Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, né? E posterior a eles nós temos também diversos outros santos, inclusive santos doutores, que se propuseram a descrever este caminho da maturidade interior, este caminho da santidade, né? O que precisamos fazer se queremos ser santos. Então, o foco principal deste curso estará nesta questão, não é? O que precisamos fazer se queremos ser santos? Não é? E devemos querer ser santos? Mas é claro que sim, não é? Mas é claro que sim, não é? Nossa luta é pelo cultivo da vida interior. Cristo nos chama constantemente à santidade. Cristo nos chama constantemente a renunciar ao pecado, a entrarmos na conversão interior, a cultivarmos a maturidade da vida interior e a santidade. Não é? Portanto, Santa Catarina de Sena haverá de nos ajudar neste nosso bom propósito. Não é? Posto isto, vamos comentar brevemente, ainda no plano de ensino, a nossa bibliografia, de onde iremos recolher os textos que vamos usar em aula, as nossas fontes. Não é? Pois bem, na bibliografia básica nós encontramos justamente o livro de Santa Catarina de Sena, O Diálogo, que em português foi publicado pela editora Paulus. Não é? Este livro contém uma boa tradução da obra O Diálogo, cujos originais estão em italiano. A Paulus publicou um texto cuja tradução já é um pouco mais antiga. Todavia este livro ele está esgotado, é um pouco difícil de encontrá-lo. Eu sei que ainda existem alguns exemplares no Mosteiro da Santa Cruz, na obra dos Santos Anjos, em Anápolis, na livraria do mosteiro, mas não sei de outro lugar que tenha essa obra para vender. Sei que a Paulus está reeditando este livro. Inclusive ele vai sair nesse mesmo formato, com capa mole, mas terá também uma edição de luxo, com capa dura, que está para sair em breve, mas ninguém sabe dizer ao certo quando. Então esse livro ele está esgotado no momento, é um pouco difícil de encontrá-lo, mas nós usaremos essa tradução. Existe um outro livro que foi publicado pela BAC, pela Biblioteca de Autores Cristianos, uma editora da Espanha, que publicou então as obras completas de Santa Catarina de Sena, tanto o Diálogo como também suas cartas, com excelentes introduções. Todavia este livro é bem mais caro, não é? Porque ele está em euro, não é? Então além de pagar o livro tem que pagar a taxa de envio, mas não está esgotado, nós achamos com grande facilidade para encontrar na BAC, não é? Com excelentes notas de rodapé, com excelentes introduções. Nós usaremos então no nosso curso a edição em português. Pois bem,
Na nossa bibliografia complementar, nós temos aqui alguns livros que são importantes. Vamos usar, sempre que for necessário citar as Sagradas Escrituras, vamos usar a Bíblia da CNBB, essa daqui. A Bíblia da CNBB contém uma boa tradução das Sagradas Escrituras. Esta é a nova edição da Bíblia da CNBB. Nós temos também uma antiga edição da Bíblia da CNBB com outra tradução que é ruim, mas esta tradução está muito boa, supera inclusive as Bíblias do Peregrino, a Bíblia de Jerusalém, né? Precisa de algumas correções aqui e acolá, todavia menos correções do que outras Bíblias. Quando precisarmos citar então algum texto da Escritura, usaremos a Bíblia da CNBB. Depois nós temos uma obra muito importante. Todas as obras que vêm na sequência são praticamente deste ramo, a teologia ascética e mística. A primeira dentre elas é o Compêndio de Teologia Ascética e Mística do padre Adolphe Tanqueray, que é este livro. Não é um livro de comentários a Santa Catarina de Sena, mas é um tratado de teologia ascética e mística que descreve então o caminho da espiritualidade, né? Este livro que eu estou mostrando a vocês, ele foi publicado em Portugal, em Lisboa, né? A editora que o publicou se chama Apostolado da Imprensa, ele é de 1961. O texto, esse aqui é uma reimpressão, mas nós temos também este mesmo livro publicado aqui no Brasil, tanto pela editora Cultura de Livros, quanto também pela editora Eclésia. Nós encontramos com grande facilidade essa obra para adquirir, né? E é um excelente livro, e um excelente teólogo. Pois bem, depois dele nós temos o livro Teologia da Perfeição Cristiana. Na nossa bibliografia nós temos aqui a versão em espanhol, publicada pela BAC, mas aqui no Brasil, recentemente, a editora Magnífica publicou este mesmo livro do padre Antônio Rui Marim, em português, Teologia da Perfeição Cristã. Sem dúvida é um excelente livro, um excelente tratado de teologia ascética e mística. Tanto o padre Tanqueray quanto o padre Antônio Rui Marim são excelentes autores, são excelentes teólogos nessa área da teologia católica, não é? Então eu indico a vocês este livro e nós faremos uso dele ao longo das nossas aulas. Na sequência nós temos também do padre Antônio Rui Marim uma obra chamada Grandes Mestres da Vida Espiritual, que é este livro, publicado recentemente pela editora Eclésia. Todos esses livros que eu estou mostrando agora são encontrados com grande facilidade, né? Aqui nós temos um comentário do padre Antônio Rui Marim aos Santos Doutores da Igreja. E nós temos, portanto, um capítulo dedicado ao estudo de Santa Catarina de Sena, um capítulo denso, longo, dedicado a Santa Catarina de Sena. Nós vamos usá-lo quando se fizer necessário. Na sequência nós temos textos um pouco menos conhecidos. Nós temos um texto importante do padre Juan Rintero, Questões Místicas. Esse nós não temos em português, foi publicado pela BAC. Esse livro está esgotado, infelizmente, nós o encontramos apenas em alguns sebos. Do padre Garrigou Lagrange, nós temos As Três Idades da Vida Interior, que é este livro, publicado aqui no Brasil pela editora Cultura de Livros. As Três Idades da Vida Interior, este é o tomo 1. Essa obra foi publicada em 2 tomos. Também é um excelente autor nessa área. São estes os 4 principais teólogos que nós usaremos neste curso: o padre Antônio Rui Marim, o padre Adolphe Tanqueray, o padre Garrigou Lagrange e, por fim, o padre Juan Rintero. Não são os únicos teólogos nessa área. Nós temos, por exemplo, o padre Crisógono de Jesus Sacramentado, que é menos conhecido ainda, mas um excelente teólogo deste ramo da teologia católica, né? Usaremos, vez ou outra, a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, justamente porque Santa Catarina de Sena foi dominicana, não é? Então ela se coloca na tradição tomista. Usaremos o Denzinger, que é um compêndio no qual nós encontramos diversos pronunciamentos do magistério da Igreja ao longo da história da Igreja, quando isto for necessário.
E por fim, usaremos o Catecismo da Igreja Católica e usaremos o Catecismo de João Paulo II, né? Sempre que for necessário explicitar alguns pontos da doutrina. Usaremos tanto o Catecismo quanto os textos do Magistério da Igreja, né? Pois bem, esta é então a nossa bibliografia básica e complementar. Ficaremos nestes autores, né? Pois bem, posto isto, passemos adiante. E agora, num segundo momento, nós vamos falar um pouco sobre a biografia de Santa Catarina de Sena. Vamos olhar com um pouco mais de detalhe para a sua vida, a sua biografia. Nós, todavia, não vamos nos aprofundar tanto quanto gostaríamos. Vamos apenas citar alguns momentos marcantes na história de Santa Catarina de Sena e, a partir disso, vamos então refletir um pouco sobre o seu contexto histórico, né? O que estava acontecendo então ao longo do século XIV, né? Pois bem, Santa Catarina de Sena nasceu provavelmente no dia 25 de março de 1347. Assim o indicam a maioria dos seus biógrafos e o próprio padre diretor espiritual de Santa Catarina de Sena. E ela morreu no dia 29 de abril de 1380. A data de sua morte é mais certa, é mais precisa do que a data do seu nascimento. Portanto, ela viveu no século XIV, viveu 33 anos, morreu com 33 anos, a idade de Cristo, né? Ela foi filha de Tiago e Lapa Benincasa, né? Seu pai provavelmente era tintureiro, e ela foi a 24ª filha deste casal, que teve 25 filhos, né? Pois bem, Santa Catarina foi a 24ª filha deste casal, que viveu na região toscana da Itália. Santa Catarina, portanto, nasceu na cidade de Siena, região da Toscana, um pouco mais ao norte, não extremo norte da Itália, mas um pouco mais ao norte da Itália, próximo a Florença. Estes são dados importantes. Uma coisa interessante, Santo Tomás de Aquino está no século XIII, né? São Tomás de Aquino nasceu em 1225 e morreu em 1274, um século antes de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina está, portanto, muito próxima historicamente de Santo Tomás. A doutrina tomista pulsa na mente e no coração de Santa Catarina, né? Um outro ponto importante para destacarmos na biografia de Santa Catarina é o ano de 1353. Eu estou usando aqui os relatos biográficos que estão contidos no próprio livro, o Diálogo. Em 1353, quando Santa Catarina contava então com 6 anos de idade, ao regressar de um passeio à casa de sua irmã casada, Boaventura, ela é favorecida com uma visão extraordinária de Jesus. Revestido de paramentos pontificais, o Divino Mestre pairava no ar, majestosamente, sobre a vizinha igreja dos padres dominicanos. É a primeira experiência mística extraordinária de Santa Catarina de Sena, né? Consta-nos que, não muitos dias depois, a precoce criança fez voto de nunca se casar. Então, com 6 anos de idade, Santa Catarina tem uma visão de Cristo vestido com os paramentos do sumo pontífice, do Santo Padre, pairando no ar ao lado da igreja dos padres dominicanos. Aqui nós já temos alguns traços da vocação, não é, de Santa Catarina. Primeiro, porque Deus iria conduzi-la, não é, a colaborar com a Santa Igreja. E Deus iria conduzi-la a exercer um apostolado muito intenso junto à Santa Sé e junto ao Santo Padre. E ao longo de toda a vida de Santa Catarina nós percebemos este amor ardente
pelo Santo Padre, a quem ela chamava de o doce Cristo na terra, né? Portanto, Jesus aparece a ela tem uma visão, né? E essa é uma visão, ela vê, portanto, Cristo com o sentido externo da visão, com os olhos, né? Ela tem uma visão, uma experiência mística extraordinária de Cristo vestido com os paramentos do Santo Padre, os paramentos pontificais, porque Cristo iria conduzi-la de fato à Santa Sé e a ajudar o Santo Padre com tantos problemas que estavam eclodindo na igreja daquele tempo. Não obstante, Jesus lhe aparece ao lado da igreja dos padres dominicanos. Eis aqui a vocação e o chamado que Deus faz a ela de ser dominicana, e de fato ela vai entrar na ordem terceira de São Domingos. Ora, a partir dessa experiência, ela faz então o voto de castidade, com 6 anos de idade, né? Ali ela sente então esse chamado de Deus e faz diante dele o voto de castidade. Depois, um ano muito importante na biografia de Santa Catarina é o ano de 1362. Ela contava então com 15 anos de idade, uma adolescente, né? 15 anos de idade. Depois de várias tentativas de entrar na ordem de São Domingos, aos 15 anos, Catarina Benincasa entrou para a ordem da penitência de São Domingos. A ordem da penitência de São Domingos é a ordem terceira, né, dos dominicanos, que tinha vida ativa. É a mesma ordem na qual entrou Santa Rosa de Lima, séculos depois, e também São Martinho dos Pobres, né? É a ordem terceira de São Domingos, ou ordem da penitência. Esta era uma associação religiosa formada quase somente de viúvas, que vivendo em suas casas, dedicavam-se à oração comum, ao cuidado dos doentes e ao auxílio material dos pobres. Portanto, era uma ordem de vida ativa, né? Uma ordem na qual entravam, sua grande maioria, mulheres viúvas. Ela quis entrar nessa ordem, Deus a chamou a entrar nesta ordem para viver a penitência, mas também para, a princípio, cuidar dos doentes, né? Ela trabalhou por muito tempo no hospital. Simultaneamente aos primeiros passos no apostolado, a jovem Mantelata, né? Esse era o nome popular dos membros da associação, por causa de um manto preto que traziam sobre as vestes. Então esse é o hábito que Santa Catarina recebeu, o hábito dos dominicanos até hoje, um hábito branco com uma capa preta. Então as pessoas, os povoados, chamavam os dominicanos de os mantelatos, ou seja, os revestidos de um manto, né? Catarina passou por grandes experiências místicas. Então aqui, neste ano de 1362, quando ela contava com 15 anos de idade, ela começa a viver muitas experiências místicas. E é importante dizer que Santa Catarina de Sena viveu experiências místicas ordinárias, mas também diversas experiências místicas extraordinárias. Ora, o que são essas coisas, né? Ora, nós estamos dizendo que esta é uma autora que se enquadra dentro do ramo da teologia ascética e mística, né? O que é a teologia ascética e mística? É a teologia que estuda os grandes momentos, ou as duas partes principais, deste caminho de maturidade interior. A primeira parte, a teologia ascética. A palavra ascese vem do grego raskesis, que significa esforço, exercício, né? Ora, esta é a primeira parte deste caminho de maturidade interior, deste caminho de espiritualidade, porque, primeiro, nós devemos, com esforço ascético, renunciar ao pecado, lutar contra as tentações, lutar contra os 3 inimigos da nossa alma, o mundo, o demônio e a carne, purificar o interior do nosso coração por uma conversão sincera. É o esforço ascético auxiliado pela graça de Deus, para que possamos então trilhar o caminho da maturidade interior, trilhar o caminho da santidade.
A teologia ascética descreve os 4 primeiros graus de oração, ou 4 primeiros graus de maturidade interior: a oração vocal, a oração de meditação, a oração afetiva e a oração de simplicidade. Então, essa é a parte ascética da vida interior. Essa é a parte ascética do caminho de santidade. Todavia, depois desses 4 primeiros graus de oração, ou 4 primeiros graus de vida interior, de maturidade interior, as almas piedosas, que não são medíocres com Deus, ingressam, por graça divina, na via mística, não é? Ora, aqui nós precisamos descolar o que o senso comum entende por essa palavra mística, porque o senso comum entende por essa palavra algo mistérico, misterioso, que muitas falsas doutrinas inclusive usam, não é? Aqui não se trata de nada disso, não é? A palavra mística vem do grego mystes, que significa aquilo que é misterioso, aquilo que a razão não consegue explicar completamente, ou seja, é a graça de Deus que conduz a alma interiormente pelo caminho da maturidade, na contemplação infusa. Então, a partir do 5º grau de oração, nós temos 9 graus de oração, tal como vai descrever o Padre Antônio Rui Marim. A partir do 5º grau de oração, nós temos a experiência mística ordinária, pela qual passam todos os santos que não são medíocres com Deus, que correspondem à graça de Deus. Portanto, o 5º grau de oração é o que nós chamamos de recolhimento infuso. O 6º grau de oração é a oração de quietude. O 7º grau é a oração de união simples. O 8º grau, a oração de união estática, o êxtase místico, não é? E o 9º grau de oração se chama união transformativa. Então nós temos aqui 4 graus de oração ascética e 5 graus de oração mística. Os 5 graus de oração mística são 5 graus de contemplação infusa, um mais profundo que o outro, um mais intenso do que o outro. São 5 graus de experiência mística ordinária, pela qual passam todos os santos, né? Esses 9 graus de oração estão distribuídos nas famosas vias. E nós temos um quadro, nós temos um material, um esquema de aula que foi preparado para outros cursos que já tivemos e que podemos enviar depois a vocês, que retrata bem isso. Então, esses 9 graus de oração estão dentro das famosas 3 vias. Então, ao longo da tradição da igreja, ao longo da história da igreja, o magistério da igreja reconhece que existem os principiantes na vida interior que ingressam na via purgativa. Existem os mais adiantados, os proficientes, que são aqueles que ingressam na via iluminativa. E existem os santos das 6ª e 7ª moradas, como vai chamá-los Santa Teresa de Jesus, são os perfeitos, os que ingressam na via unitiva, não é? Portanto, os 5 graus últimos de oração são 5 graus da experiência mística ordinária, ou 5 graus de contemplação infusa, ou 5 graus os 5 graus da via mística. Pois bem, Santa Catarina de Sena viveu experiências místicas ordinárias, de modo particular o êxtase místico, não é? Que nada mais é do que uma profunda união da alma com Deus, não é? Na qual Deus absorve tanto as potências da alma, a inteligência, a vontade, a memória, os sentidos externos, tato, olfato, visão, audição, paladar, os sentidos internos, imaginação, fantasia, principalmente. Deus absorve todas as potências da alma na experiência mística ordinária, sobretudo no êxtase místico, de tal forma que a pessoa perde consciência do que acontece ao redor, neste mundo material, para concentrar-se apenas em Deus. Isso é, em resumo, a experiência mística ordinária. Existem graus menores e maiores. O 8º grau de oração, no qual se encontram os perfeitos, 8º e 9º, as almas normalmente ingressam, vivem, experienciam o êxtase místico, não é? Mas além do êxtase místico, além da experiência mística ordinária, Santa Catarina de Sena viveu diversas experiências místicas extraordinárias.
que Deus não dá a todos, Deus dá a quem Ele escolhe dar, são carismas, né? Deus distribui conforme Ele apraz. O padre Antônio Rui Marim nos apresenta aqui uma classificação das experiências místicas extraordinárias. Então, por exemplo, se nós pegarmos a introdução, já aqui nós poderemos ver como ele classifica. Nós temos 3 tipos ou 3 espécies de experiências místicas extraordinárias. A primeira delas são as visões, a primeira delas são as experiências místicas extraordinárias de ordem cognitiva, né? Essa é a primeira espécie de experiências místicas extraordinárias. São os fenômenos de ordem cognitivo. Cognitivo significa conhecimento. Então são as visões, são as locuções, são as revelações particulares ou pessoais, o discernimento dos espíritos, a hierognose. São fenômenos místicos extraordinários de ordem cognitiva. Santa Catarina de Sena tinha visões, tinha locuções, em diversos momentos, revelações particulares, pessoais, discernimento dos espíritos, não é saber se o que está acontecendo provém de Deus, ou provém do demônio, ou provém da natureza humana. A hierognose é o reconhecimento dos objetos sagrados de uma maneira intuitiva. Então, por exemplo, tanto Santa Catarina de Sena quanto também Santa Teresa de Jesus sabiam reconhecer quando a água era benta ou não, sem que ninguém a avisasse, né? Sabiam reconhecer os objetos sagrados que eram consagrados a Deus, sem que ninguém as avisasse. Depois nós temos uma segunda espécie de fenômenos místicos extraordinários, que são os fenômenos místicos de ordem afetiva, né? Por exemplo, o êxtase profético. E nós temos uma terceira experiência mística extraordinária, ou uma terceira espécie de fenômeno místico extraordinário, que são os de ordem corporal. Então, por exemplo, os estigmas. Santa Catarina de Sena tinha os estigmas, não visíveis, mas ela sentia as dores das chagas de Cristo, né? Nas mãos, nos pés, na fronte, no lado. Assim como São Padre Pio de Pietrelcina tinha os estigmas, no caso dele, visíveis, né? Lágrimas e suor de sangue, renovação ou troca de corações, vigília ou privação prolongada de sono, a agilidade, a bilocação, a levitação, dentre outros fenômenos místicos extraordinários de ordem corporal, né? Santa Catarina de Sena tinha, portanto, também dons místicos extraordinários dessas 3 ordens, né? Cognitivo, afetivo e corporal. Pois bem, e ela começa a ter de maneira mais intensa estas experiências místicas, ordinárias e extraordinárias, neste ano de 1362, contando apenas com 15 anos de idade, né? O próximo fato que nós gostaríamos de destacar nessa nossa introdução sobre a vida de Santa Catarina de Sena está no ano de 1370. O que está acontecendo no ano de 1370? Santa Catarina contava com 23 anos de idade, portanto 10 anos antes de sua morte. Neste ano, deu-se um fato místico que mudou a vida de Catarina, sua morte mística. Conforme nos conta o padre Raimundo de Capua, seu confessor e primeiro diretor espiritual, também primeiro biógrafo, num êxtase, Catarina morreu e ouviu as seguintes palavras de Deus: a salvação dos homens exige que tu voltes à vida, mas não viverás mais como até agora. O pequeno quarto não será mais tua costumeira moradia, pelo contrário, para a salvação das almas deverás sair de tua cidade. Estarei sempre contigo na ida e na volta. Levarás o louvor do meu nome e a minha mensagem a pequenos e grandes, a leigos e clérigos e religiosos. Colocarei em tua boca uma sabedoria a qual ninguém poderá resistir. Conduzir-te-ei diante de papas, de bispos e de governantes do povo cristão, a fim de que por meio dos fracos, como é do meu feitio, eu humilhe a soberba dos fortes, né? Então, a partir daqui, a vida, e a vida interior, sobretudo, de Santa Catarina de Sena, mudou radicalmente.
Alguns dizem que também nesta mesma experiência mística se deu o desposório espiritual, o casamento místico entre Santa Catarina e Cristo, a união mais profunda de sua alma com Deus, tanto quanto é possível nesta vida terrena. Aquilo que Santa Teresa de Jesus mais tarde vai chamar de matrimônio espiritual, né? Então, o que significa essa morte mística que ela recebeu em 1370, com 23 anos de idade? É uma experiência mística extraordinária, não é? Na qual a alma não separou-se do corpo literalmente, não é? Mas ela vê Cristo e deseja permanecer com Cristo para sempre e não voltar mais do êxtase. Ou seja, os grandes santos, não é? Os que chegaram ao máximo de união da alma com Deus, tanto quanto é possível nessa vida terrena, desejavam a morte, não é? Porque no fim das contas, a morte é esta Páscoa derradeira e definitiva, o evento que vai uni-los com Deus definitivamente, não é? Portanto, é isso que experiencia Santa Catarina de Sena, mas Cristo lhe diz que é preciso que ela ainda permaneça nesta vida terrena, porque a partir de então, Cristo a enviará em missão, não é? E em missão de restauração, reforma, reestruturação da igreja, tão necessária no seu tempo, mas como veremos logo mais. Depois deste evento, um outro ano muito importante na biografia, na vida de Santa Catarina, é o ano de 1374. O que está acontecendo aqui? Por esses tempos, a fama de Catarina chega à corte papal de Avignon, de onde Gregório XI lhe envia uma bula de indulgências. Durante o mês de maio, ela vai a Florença por ocasião do capítulo geral da Ordem Dominicana, o qual lhe dá oficialmente um diretor espiritual e confessor na pessoa do padre Raimundo de Capua. Ao retornar a Sena, encontra a cidade sob os horrores da peste, que matou tanta gente na Europa. Sua dedicação para com os doentes foi total. 3 coisas estão acontecendo aqui, no ano de 1374. Né? A primeira dentre elas que gostaria de destacar, a fama de Santa Catarina se espalha pela igreja. Né? Eu quero dizer com fama, ora, as pessoas começam a conhecer, a saber, primeiro, que ela levava uma vida de santidade, uma vida de grande austeridade, uma vida de grande santidade, de grande penitência, de grande oração. E por causa justamente disso, de grande sabedoria. Então as pessoas procuravam-na para conversar, para aconselhar-se, para pedir-lhe oração. Por exemplo, muitos casos de possessão diabólica que os padres exorcistas não conseguiam resolver, mandavam para ela. Não é? Ela impunha as mãos e passavam-se 5 minutos. E as pessoas estavam libertas da possessão diabólica. Não é? Então, quer dizer, a fama de Santa Teresa, de Santa Catarina, perdão, se espalha, não é? E chega até a corte papal, que naquele instante, naquele momento histórico, se encontrava em Avignon. Portanto, aqui a sua fama de santidade se espalha por toda a igreja, se espalha também pela ordem dominicana, que lhe chama, no capítulo geral, justamente para verificar a autenticidade de todos estes fatos. Os padres dominicanos dão a Santa Catarina, então, um diretor espiritual, o padre Raimundo de Capua, que vai andar com ela por onde quer que ela vá. Outras coisas estavam acontecendo, e aqui nós adentramos aos fatos principais do momento histórico, o contexto no qual se inseriu Santa Catarina de Sena. O primeiro dentre eles é o cativeiro de Avignon, e o segundo é a peste negra. Nós estamos no século XIV, é o século marcado por grandes controvérsias, problemas e disputas internas na igreja, e é o século marcado pela grande pandemia que foi a peste negra, né? Pois bem, falemos então sobre o primeiro
fato histórico importante. Falemos brevemente, não é? Porque este fato histórico é cheio de detalhes, nós vamos tentar resumi-lo aqui. O que foi o cativeiro de Avignon? Chamado também Papado de Avignon ou Exílio de Avignon. Foi o tempo em que o Papa deixou de residir com a Cúria Romana em Roma e passou a residir com os seus cardeais em Avignon, na França. Quando isso acontece? Isto acontece no papado de Bonifácio VIII. Bonifácio VIII foi Papa entre os anos de 1295 a 1303. Simultaneamente, na França nós temos o rei Filipe IV, que foi rei da França entre os anos de 1285 a 1314. Para resumir a história, já nos séculos 13, no final do século 13 e no século 14, começou a existir uma grande tensão e uma grande disputa política entre as coroas, entre os reinos que começavam a se consolidar na Europa de uma maneira mais independente. Começou a existir uma grande disputa entre as coroas e o papado. Qual era o principal motivo da disputa? A Igreja, desde o século XI e o século XII principalmente, inclusive por meio de bulas papais, reconhecia que a Igreja detinha o poder espiritual e o poder temporal. E esses dois poderes se concentravam na pessoa do Santo Padre. Então o Santo Padre detinha o poder espiritual porque ele era o chefe de toda a Igreja. E, portanto, a graça de Deus passava pelo ministério dos bispos e sacerdotes, regidos pelo Santo Padre, para que pudesse chegar até nós por meio dos sacramentos. Então a Igreja detinha um poder espiritual para levar as almas à santidade, à salvação eterna. Ao mesmo tempo, o Santo Padre detinha um poder temporal, porque assim entendia a Igreja, assim entendiam os papas. Os papas deveriam concentrar em si este poder, porque toda a organização social deste mundo terreno deveria estar voltada para a eterna salvação. Isso é o reflexo, por exemplo, da Cidade de Deus de Santo Agostinho. Ora, alguns reis discordavam do Santo Padre, porque para o papado, os papas coroavam os reis e os reis eram seus ministros, mas o Papa estava acima dos reis para exercer o poder temporal. Então, um Papa poderia coroar um rei ou depor um rei. Os reis, portanto, deveriam obedecer ao Santo Padre. Muitos destes reis não quiseram submeter-se ao Santo Padre, nem pagar-lhe certos impostos. Um destes reis, talvez o principal dentre todos que se revoltam contra a Santa Sé, que se revoltam contra o Santo Padre, foi o rei da França, o rei Filipe IV, que então foi rei da França dentre estes anos de 1285 a 1314. Ora, o primeiro momento de tensão entre o rei da França e o Papa Bonifácio VIII foi quando Filipe IV impõe um imposto ao clero. O clero revoltado pede ao Papa Bonifácio VIII que anule tal imposto, e o Santo Padre promulga uma bula impedindo que as coroas cobrassem imposto do clero. Pronto, está instaurada a discórdia, e a disputa pelo poder. E isso evidencia, e os fatos posteriores também evidenciam que a coroa francesa, ou seja, o rei com sua corte na França, não queriam mais estar submetidos ao Santo Padre, embora levassem uma certa vida piedosa, iam à missa, frequentavam os sacramentos, mas não queriam mais submeter-se ao poder temporal da Igreja. O que aconteceu foi que o Papa Bonifácio VIII morreu em 1303, o Papa que o sucedeu foi Bento XI, que ficou 8 meses como chefe da Igreja. Bento XI foi Papa
entre 22 de outubro de 1303 a 7 de julho de 1304. E o seu sucessor foi Clemente V. Clemente V era francês e foi eleito Papa, né, em grande parte pelos cardeais franceses contra os cardeais italianos e por grande influência do rei Filipe IV. Quando Clemente V é eleito e toma posse do pontificado no dia 14 de novembro de 1305, né, ele se torna um Papa submetido aos interesses da França, submetido aos interesses do rei Filipe IV. Ele assume a cátedra de Pedro em 1305, né? Mas pouco tempo depois, em 1309, vai mudar então a Santa Sé de Roma para Avignon, né? Na França. Então deixa de residir em Roma, ele com os seus cardeais, ele com a Cúria Romana, e passa a residir em Avignon, né? Submeteu-se, portanto, aos interesses do rei e do estado temporal. Acontece que, depois de Clemente V, durante praticamente 70 anos, depois de Clemente V, depois do Papa Clemente V, os papas posteriores, ao longo de mais ou menos 70 anos, foram todos eles franceses e todos eles residiram também em Avignon. Então nós temos Clemente V, que era francês, que mudou então a sua residência de Roma para Avignon. Depois dele nós temos João XXII, Bento XII, Clemente VI, Inocêncio VI, o Beato Urbano V, até Gregório XI. Todos estes papas, ao longo de 70 anos, residiram em Avignon, na França, submetendo-se então aos interesses do rei da França, que naquela época era a coroa de mais destaque, né, na Europa. Ora, esse é o contexto então de Santa Catarina, né? Santa Catarina de Sena vive neste momento em que o Santo Padre deixou Roma e foi para Avignon. Mas isso demonstra o quê? No momento em que o Santo Padre deixa a Santa Sé em Roma, o clero de Roma e o clero de toda a igreja entra numa grande desordem, né? Uma grande desordem, e começam diversas revoltas, né? A tal ponto de que, se Gregório XI não tivesse retornado a Santa Sé, teriam eleito outro Papa em Roma e ficariam dois, o Papa em Roma e Bento XI em Avignon, o que vai acontecer depois, né? Ora, a igreja entrou numa grande desordem, num grande caos moral e num grande caos estrutural, né? Ao mesmo tempo que Roma estava neste caos e que a igreja no mundo inteiro estava mergulhando neste caos, a Cúria Romana em Avignon perdia-se nas exterioridades, na riqueza, né? E submetendo-se aos interesses do mundo, submetendo-se aos interesses do Estado terreno, né? De uma coroa, de um rei temporal. Este é o período que Santa Catarina de Sena está vivendo, né? E a Santa Catarina de Sena é quem vai trabalhar intensamente para convencer o Santo Padre a retornar para Roma, né? Então este é um primeiro contexto no qual se encontra Santa Catarina. Mas ao mesmo tempo o século XIV, e de modo particular a segunda metade do século XIV, é marcado então pela peste negra, ou peste bubônica, que matou, segundo os historiadores, praticamente 1/3 da população da Europa, da Eurásia, né, naquela época. Alguns dizem que morreram cerca de 200 milhões de pessoas. Isto é, de fato, uma pandemia, né? Nos ensina então o biógrafo de Santa Catarina de Sena que, ao retornar à sua cidade, a encontra sobre os horrores da peste, que matou tanta gente na Europa. O que ela faz? Certamente não foi o isolamento social, né?
Ora, Santa Catarina de Sena se põe a servir, não é? Se põe a tratar os doentes, vai para o hospital, vai trabalhar. Não é? Ela que era da Ordem Terceira de São Domingos, da Ordem da Penitência, o seu ofício era esse, é trabalhar no hospital. Não é? No meio de uma pandemia, ela se coloca então a serviço. Não é? Portanto, uma mulher de grande virilidade, não é? Uma mulher de grande têmpera, fibra, não é? Que não se deixou abater, não é? Nem pelas crises internas da igreja, nem pelas crises internas das coroas, e nem pela crise sanitária, não é? O caos que se tornou a Eurásia, a Europa e a Ásia naquele período, por causa da pandemia da peste negra. Ora, a peste negra matava dentro de 5 a 6 dias. Não é? Era uma infecção provocada por uma bactéria, não é? Que fazia com que o corpo da pessoa borbulhasse, se enchesse de bolhas pretas e fosse apodrecendo literalmente. Não é? As pessoas morriam dentro de 5, 6 dias e, segundo os historiadores, a peste negra matou provavelmente 1/3 da população da Europa. Alguns colocam o número de mortos na casa dos 200 milhões. Não temos como saber com certeza quantos morreram, mas certamente muitos. Santa Catarina de Sena viveu nestes tempos. Pois bem, um outro ano muito importante para a biografia catariniana é o ano de 1375, o ano seguinte. Em 1375, ela recebe de Cristo o doloroso dom das chagas, os estigmas. Os estigmas de Santa Catarina de Sena não eram visíveis às pessoas à sua volta, mas ela sentia as dores dos pregos nas mãos, nos pés, sentia as dores do lado, sentia as dores da coroa de espinhos, sentia as dores das chagas de Cristo, dos estigmas. Em 1376, nós temos também outros fatos importantes. Diz o biógrafo: formara-se na Itália uma liga ou aliança de 80 cidades e castelos contra o poder político-religioso de Roma. Então aqui nós já temos as primeiras coroas que começam a se levantar contra a Santa Sé. Todos esses movimentos políticos contrários à Santa Sé vão desembocar na revolta protestante, né? na reforma protestante, um século depois. Ora, formara-se então uma liga de cidades e castelos, mais ou menos 80, contra o poder político-religioso de Roma. No mês de janeiro de 1376, a liga conquistou Perugia, em março Bolonha. O Papa de Avignon reagiu com a arma de que dispunha, lançando interdito contra Florença, principal responsável pela situação. Privada de seus direitos de fé e de comércio, a cidade toscana recorreu a Catarina de Sena. Então, quer dizer, o interdito papal era uma proibição de frequentar os sacramentos, uma proibição de frequentar a igreja, uma proibição de comerciar, de fazer comércio com outras cidades. Não é? Também era o poder que detinham os papas naquela época, e detinham mesmo. Não é? Os habitantes de Florença queriam que Catarina fosse a Avignon em nome do seu governo para negociar a paz. A jovem Mantelata começou mandando 2 cartas a Gregório XI com sugestões sobre a reforma da igreja, que o Papa afastasse de seus cargos os membros apodrecidos e voltasse ele mesmo a Roma, que procurasse pacificar a cristandade. Então, quer dizer, Santa Catarina de Sena foi audaciosa e corajosa, não é? Uma jovem, né, com seus 25, 26 anos, não é? Chamada por Deus com uma vocação singular, com um carisma singular, não é? Já trilhando um caminho de santidade muito avançado, se colocou então no meio de toda esta confusão, no meio de todas estas disputas. E o que ela então aconselha ao Santo Padre Gregório XI era, primeiro, que reformasse a igreja. Né? E o que ela aconselha ao Santo Padre? Por onde essa reforma da igreja deveria começar?
não é? Deveria começar por afastar dos seus cargos os membros apodrecidos da igreja, ou seja, os cardeais, os bispos, os padres, que andavam em pecados mortais, que armavam tramas contra o Santo Padre, não é? Que se colocavam entre os poderes temporais, não é? Para aumentar ainda mais a tensão que existia entre as coroas e a Santa Sé, por interesses políticos, por interesses econômicos. Santa Catarina diz, é preciso cortar estes membros apodrecidos, arrancá-los da igreja. E era necessário que o Santo Padre voltasse a Roma. Não é? Por que Santa Catarina trabalhou tanto para que o Santo Padre retornasse a Roma? Porque, primeiro, Roma era o lugar do Santo Padre, porque, segundo, se o Santo Padre voltasse a Roma, ele estaria dizendo a toda a igreja no mundo inteiro, a Santa Sé não está mais submetida ao rei da França. A Santa Sé não está mais submetida a uma coroa especificamente. Não está mais subjugada a esse interesse. A Santa Sé está de volta ao seu lugar, né, para governar a Igreja Universal, sem dar privilégios a uma determinada coroa. Porque em grande parte os castelos e as coroas de Itália se revoltaram contra a Santa Sé porque a Santa Sé respondia aos interesses da França. Então percebem o que estava acontecendo, não é? Então o fato do Santo Padre voltar a Roma não era simplesmente mudar de residência, não era simplesmente mudar de casa, era dizer ao mundo inteiro, a igreja voltou para o seu lugar, a autoridade da igreja não está mais submetida ao poder temporal, ao Estado, a autoridade da igreja está acima do Estado, não é? Para pregar e anunciar a verdade, custe o que custar, doa quem doer. Não vamos mais negociar com o mundo. Era isso que significava o Santo Padre voltar a Roma, não é? E é isso que faz Santa Catarina de Sena. Depois encaminhou-se para a França. Então Santa Catarina viaja até Avignon. No dia 20 de julho foi recebida em Avignon, no salão das audiências, e começaram mesmo as tratativas, quando chegaram os embaixadores florentinos. Antes de voltar à Itália, Catarina encorajou quanto pôde o Papa, a fim de que retornasse a Roma. De fato, Gregório XI deixou Avignon no dia 13 de setembro deste ano de 1376 e transfere sua residência de Avignon para Roma, né? Obedece, portanto, aquilo que Deus havia lhe falado por meio de Santa Catarina de Sena, né? Posteriormente a isso, é claro que nós estamos resumindo a história muito, né? Estamos aqui deixando de tocar em detalhes importantes. Mas posteriormente a isso, em 1378, Gregório XI faleceu, né? Então o Santo Padre Gregório XI faleceu no dia 27 de março de 1378 e foi substituído por Urbano VI. Em Florença, ainda submetida ao interdito papal, a situação tornava-se dia a dia mais tensa. Convidada outra vez a servir de intermediária, Catarina dirigiu-se para lá. Numa sedição popular, enfrentou corajosamente um cidadão mais exaltado que ameaçava matá-la. O tratado de paz foi firmado no dia 28 de julho. Durante os meses seguintes, Catarina recolheu-se em Sena, onde ditou o diálogo. Então essa obra, o diálogo, começou a ser escrito em 1378. Ainda não acabava de fazê-lo quando ocorreu em Roma o acontecimento que mais deveria causar-lhe sofrimentos e que afinal a levaria à morte, a eleição do antipapa Clemente VII. Então o que está acontecendo na igreja daquela época? Novamente as disputas de poder, né? Morre então o Papa Gregório XI. Em Roma é eleito o Papa Urbano VI. E interessante, Gregório XI deixou a França sendo ele mesmo francês, não é? Deixou de estar submetido à coroa francesa, sendo ele mesmo francês, e vai a Roma, não é? Depois dele, nós temos então o Papa Urbano VI, que já não estava mais submetido à coroa francesa, não é? Estava
governando a Igreja Universal, a Igreja Católica. Todavia, em Avignon, é eleito um antipapa, Clemente VII. Então, quer dizer, o rei Filipe IV, que ainda estava vivo, né, não queria que o Papa deixasse de servir a coroa francesa. O que ele faz então? Quis um Papa para si, né? Reúne os cardeais em Avignon e elege um outro Papa, ou seja, um antipapa, de tal forma que a Igreja vai viver neste chamado cisma do Ocidente, ou cisma papal, entre os anos de 1378 até 1414. Nós temos um cisma, 2 papas e os seus sucessores, até 1414, quando o Concílio de Constança vai resolver essa controvérsia. Santa Catarina de Sena sofre muito com este cisma papal. Trabalha ardentemente para que todos os cardeais reconheçam como Papa legítimo Urbano VI, né? Contra o antipapa Clemente VII. Né? Então, se nós achamos que a situação da Igreja nos nossos tempos está difícil, e está mesmo, não é novidade para ninguém, ao longo da história da Igreja, e no século XIV, nós temos aqui também situações controversas e crises profundíssimas, né? Que se não fossem os santos, né? Os santos muitas vezes sustentaram a Igreja, né? Se não fosse o Espírito Santo assistindo a Igreja, ela teria chegado ao seu fim, né? Mas pesa sobre nós a promessa de Cristo: as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a minha Igreja. Por expressa ordem então do verdadeiro Papa Urbano VI, ela foi à Cidade Eterna, acompanhada de diversos discípulos. Chegando no dia 28 de novembro, logo falou aos cardeais fiéis ao Papa sobre a gravidade do cisma. Segundo quanto diz o padre Raimundo de Capua, logo depois, Urbano VI tomou a palavra e acrescentou. Então, depois do discurso de Santa Catarina, o Santo Padre diz: vede, meus irmãos, como nos tornamos desprezíveis aos olhos de Deus, deixando-nos tomar pelo medo. Esta pobre mulher nos envergonha. Então, quer dizer, o Papa em Roma com medo do cisma, né? Com medo de resolver aquela situação, né? Os papas que o precederam com medo de deixar Avignon, porque a França se revoltaria contra a Santa Sé, mas se também não deixassem Avignon, o resto do mundo se revoltaria contra a Santa Sé, né? Então, quer dizer, Santa Catarina de Sena demonstrou ter uma têmpera, uma fibra, uma coragem muito maior do que estes papas, né? E é isso que vai reconhecer Urbano VI com estas palavras, né? Todavia, Santa Catarina de Sena morre no dia 29 de abril de 1380. O cisma papal, ou cisma do Ocidente, perdura até 1414, ou seja, Santa Catarina não viu esse problema ser resolvido, mas trabalhou intensamente para resolvê-lo. Foi canonizada então em 1461 por Pio II, foi proclamada doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI em 1970. Né? Este é um pouco do contexto histórico de Santa Catarina, um pouco da sua biografia, bem pouco, aliás, né, da sua biografia. Nós tocamos aqui apenas em alguns pontos principais, né? Tempos controversos, tempos difíceis, esses tempos do século XIV. O século XIV e o século XV vão mergulhar a Igreja numa grande desordem, num grande sofrimento, pelas disputas e crises internas, pela peste negra, de tal forma que nós vamos ter, não é, a Reforma Protestante, e nós vamos ter a Contra-Reforma Católica. E aí sim, no Concílio de Trento, no século XVI, nós teremos as coisas todas sendo postas de volta no seu lugar, dentro da Igreja, mas aí já então terá acontecido a revolta protestante, a Reforma Protestante, e infelizmente muitas coroas, muitos membros da Igreja se separam dela, né?
todos estes problemas que vão culminar na revolta protestante começam aqui, no século XIV. Muito bem. Dito isto, então, agora, num terceiro momento da nossa aula, falemos um pouco sobre esta obra especificamente, o Diálogo de Santa Catarina de Sena. Ora, este texto que nós vamos usar para este curso, ele foi escrito, provavelmente, entre outubro de 1377 a outubro ou novembro de 1378. Então, este livro, esta obra, intitulada O Diálogo, foi escrito dentre este espaço de tempo, 1377 e 1378. Ou seja, 2 anos antes de sua morte. É uma obra de maturidade, portanto, já mais para o final de sua vida, quando Santa Catarina contava com 31, 32 anos de idade. É, portanto, um diálogo entre Deus Pai e sua serva, por isso o livro recebe este título, e é um caminho de espiritualidade. Didaticamente, os editores dividiram este livro em 4 partes. Na primeira parte do diálogo, nós temos aqui um roteiro de formação apostólica. Então, na primeira parte desta obra catariniana, ela vai nos apresentar o caminho de espiritualidade propriamente dito, com suas etapas, com seus degraus. Nós temos aqui um caminho ascético e místico a ser trilhado. E é na primeira parte que nós encontraremos, então, estas etapas da vida interior, quer dizer, o autoconhecimento em Deus, o rio do pecado, a necessidade da conversão, o amor servil, o amor interesseiro, o amor amizade e o amor perfeito. Os degraus, ou graus de maturidade da vida interior, as etapas da via ascética e mística, as etapas da santidade, do caminho de santidade. Tudo isso está na primeira parte da obra O Diálogo. Na segunda parte desta obra, Santa Catarina descreve a situação da hierarquia eclesiástica e as perseguições políticas sofridas pela Igreja. Descreve as virtudes sacerdotais, descreve como deve se portar o clero diante dos desafios do seu tempo. Na terceira parte do diálogo, Santa Catarina fala sobre a providência divina, o que é a providência divina e como Deus atua para conduzir as almas pelo caminho da eterna salvação. E por fim, na quarta parte, Santa Catarina de Sena fala sobre as virtudes da obediência, sobre a virtude da obediência e sobre o pecado da desobediência e as virtudes que são anexas à obediência, bem como os pecados derivados da desobediência. A quarta parte é um tratado especificamente para a vida religiosa, mas nós leigos também podemos tirar daqui muitos ensinamentos importantes. Ao longo do nosso curso, nós ficaremos, sobretudo, com os textos contidos na primeira parte. Nós queremos, então, estudar com certa riqueza de detalhes o caminho de espiritualidade proposto por Santa Catarina. Nós queremos estudar como ela descreve as etapas de maturidade da vida interior, como a perfeição da vida cristã. Pois bem, posto isto, até aqui nós percorremos, então, 3 caminhos. Comentamos brevemente a nossa ementa, os nossos objetivos, o nosso plano de ensino. Comentamos brevemente traços da biografia e do contexto histórico de Santa Catarina de Sena. E, por fim, falamos brevemente sobre este livro, este tratado, esta obra de Santa Catarina, O Diálogo. Vale a pena lembrar, Santa Catarina de Sena não deu este título aos seus escritos, foram os seus editores posteriormente que titularam a obra. Ela morre sem deixar um título para os seus escritos, mas então esse texto foi chamado O Diálogo, justamente porque ele é escrito como foi vivido. Santa Catarina de Sena, nas suas experiências místicas, trava esse diálogo com Deus, o que lembra muito os textos de diálogo
escritos por diversos filósofos, dentre eles Platão. Platão escreve assim a maioria de suas obras, em diálogo. Santo Agostinho escreve o Solilóquios, que também é uma obra escrita em diálogo, além de outras escritas também nesse formato. Santa Catarina de Sena dita primeiramente esse texto. Nós não sabemos, mas possivelmente ela escreveu algumas partes mais para o final de sua vida. As últimas partes dessa obra possivelmente ela escreveu. As últimas cartas possivelmente ela escreveu também de próprio punho. E interessante, os santos que estudam, os teólogos, que estudam a vida de Santa Catarina dizem que ela aprendeu a escrever por um carisma do Espírito Santo. Então, quer dizer, ninguém ensinou a escrever. Foi uma graça concedida por Deus, uma graça extraordinária, por meio da qual ela aprendeu então a escrever. Não é? Ela que sabia ler, mas não sabia escrever, aprende então, mais no final de sua vida. Sempre foi humilde, pobre, no princípio de sua vida analfabeta, não é? E justamente se cumpre na vida dela o que Deus havia prometido. Deus escolhe aquilo que é fraco para confundir os fortes. Não é? Muito bem, então eu gostaria de indicar a vocês os textos que na próxima aula nós vamos ler e analisar, não é? Vamos pegar para estudar. Qual será o nosso itinerário? A partir da semana que vem, a partir da próxima aula, nós vamos ler dentro da primeira parte do diálogo o parágrafo 4º, mais especificamente o tópico 2.3, 2.4 e 2.5 da primeira parte desta obra, o diálogo. Pelo menos aqui na minha edição, a minha edição é da 17ª reimpressão de 2019, é mais recente. Quem tem este livro publicado anterior a essa data, pode ser que mude a numeração das páginas, mas pelo menos na minha edição é página 31, 32, 33, 34 e 35. Da página 31 a 35. É o tópico 2.3, 2.4, 2.5, o parágrafo 4. Nós vamos então estudar a partir da próxima aula o autoconhecimento em Deus. Este será o primeiro passo. O autoconhecimento em Deus, que é sinônimo de humildade. Veremos que para Santa Catarina de Sena este é o primeiro passo para a realização da conversão, para que nós saiamos do que ela vai chamar de rio do pecado, que é o que estudaremos depois do autoconhecimento em Deus. E nós estudaremos por que Santa Catarina de Sena chama, aquelas almas que se encontram no pecado mortal habitual, ela usa essa imagem alegórica. Essas almas que estão no pecado mortal estão como quem em um rio de pecado, porque são arrastadas pelas suas paixões desordenadas, porque são arrastadas pelos seus vícios, tal como a correnteza arrasta quem nela cai. O mundo, o demônio e a carne, as tentações, querem nos arrastar para longe de Deus. Então as almas que se encontram no mundo, os mundanos, ora, aquelas pessoas que se encontram no pecado, sobretudo no pecado mortal habitual, estão como quem em um rio de pecado, cuja correnteza desemboca no inferno. Estão sendo arrastadas. E a graça de Deus quer arrancar estas almas do rio do pecado para que elas subam então às margens, do rio. Justamente nessa imagem alegórica, a margem do rio é aquilo que ela vai chamar de temor servil ou amor servil. Então nós temos aqui um itinerário, um certo processo, um caminho de espiritualidade. Ninguém se torna santo de um dia para o outro. Esse é o ponto. Ninguém se torna santo de um dia para o outro. Nós devemos trilhar um caminho. É isto que nós chamamos de espiritualidade. Um caminho que vai da inautenticidade à relação concreta com Deus, do pecado mortal no qual nós estávamos, até a união da alma com Deus, o máximo que é possível alcançar nessa vida terrena. A espiritualidade é um caminho. Santa Catarina quer nos propor então este caminho. Na próxima aula, portanto, vamos ler e analisar este texto que acabamos de indicar,
explicitando os seus pressupostos e as suas implicações, nós veremos que existem 3 espécies de autoconhecimento em Deus. Nós temos o autoconhecimento em Deus a nível ontológico, nós temos o autoconhecimento em Deus ético-moral, e nós temos o autoconhecimento em Deus a nível da identidade. Ela vai tocar em todas estas coisas. Santa Catarina de Sena nos ensina a cultivar a vida interior, aquilo que ela vai chamar de a cela interior do autoconhecimento em Deus. A cela interior do autoconhecimento em Deus, essa expressão é dela, vai aparecer no seu texto, é uma expressão literal. A cela interior do autoconhecimento em Deus é sinônimo para o cultivo da vida interior, o cultivo da vida de oração, o cultivo desta vida de comunhão, de intimidade com Deus. Ora, ela então nos ensinará como começar a cultivar a vida interior. Qual é o primeiro passo a dar se nós queremos ser santos? E nós vamos então estudar isso, lendo e analisando o texto que nós acabamos de indicar. Pois bem, é o que nós faremos. Nós estamos então chegando ao fim desta primeira aula. Logo mais nós poderemos abrir espaço para perguntas. Quem estiver nos acompanhando ao vivo pode enviar as suas perguntas pelo chat. Nós sempre vamos reservar um espaço no final da aula para respondermos possíveis perguntas que existirem. Então aqueles que enviarem, eu peço que tenham paciência e aguardem. No final da aula nós vamos responder sempre as perguntas. Eu gostaria de então agradecer a todos vocês que nos acompanharam ao vivo, os alunos inscritos, os alunos que assistiram a essa primeira aula para conhecer um pouco mais Santa Catarina de Sena e de repente, se desejam fazer o curso, as inscrições ainda podem ser realizadas. Agradecer então a cada um de vocês que nos acompanham ao vivo pelo canal Defensor Filho, agradecer a vocês que estão aqui presencialmente, agradecer também ao Mosteiro de São Bento, aqui em Vinhedo, pela oportunidade de nos reunirmos aqui para que então possamos estudar. Uma grande alegria ter todos vocês conosco. Vamos encerrar então a aula de hoje por aqui. Agradeço mais uma vez a todos vocês e quem quiser ler o texto ao longo dessa semana, trazer o texto lido e de repente perguntas para a semana que vem, será uma grande alegria respondê-las. Agradeço então a todos vocês, muito obrigado e até a próxima.